Amém, amém, amém. Boa tarde, irmãos queridos, saudações reformadas, essa semana, amém? Essa semana completamos, aí alguns irmãos estão rindo ali, essa semana completamos 500, foi o aniversário de 501 anos da Reforma Protestante. As igrejas cristãs de raiz protestante reconhecem apenas 2 sacramentos, apenas 2 ordenanças de Jesus como um cerimonial para a igreja cristã. Então as igrejas de raiz protestante só reconhecem 2 cerimoniais, que é o batismo com profissão de fé, onde a pessoa nova na fé deseja demonstrar o seu compromisso com o reino de Deus, deseja assumir um compromisso com Jesus Cristo de uma forma responsável e pública, então passa pelo batismo. E o segundo sacramento é a celebração da ceia do Senhor, onde de tempos em tempos a comunidade da fé, ou seja, todos aqueles que assumiram um compromisso público, que são reconhecidos publicamente como discípulos de Jesus, participam, celebram a ceia do Senhor. Então, o valor desse ritual é algo maravilhoso para a vida do cristão, só que depende muito do estado em que se encontra o coração desse irmão, desse discípulo de Cristo. A ceia do Senhor, para que seja algo valoroso, abençoador, é crucial de que o nosso coração esteja preparado para participar desse momento. O texto bíblico de nossa meditação vai apresentar o apóstolo Paulo exortando e corrigindo uma igreja cristã que estava participando de uma forma equivocada de um momento tão sagrado e tão santo da igreja. Então a ceia do Senhor é para ser uma oportunidade de crescimento da nossa fé, uma oportunidade de bênçãos indizíveis para a vida do cristão. Mas aconteceu algo na igreja de Corinto, justamente no momento em que eles celebravam a ceia do Senhor, que estava causando problema na vida daquela igreja. E aí o que hoje, eu e você, a gente deve aprender, o que a gente deve observar, o que a gente deve guardar, para que a ceia do Senhor seja sempre motivo de bênção e não de repreensão. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, leremos a partir do versículo 20. Você que nos acompanha pela internet, o Senhor também fale ao seu coração nesse momento, te visite. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 20. O apóstolo se dirige à igreja que ele ajudou a plantar de uma forma extremamente incisiva, dura. Amém? Todos encontraram? A partir do versículo 20, aquiete seu coração, vamos ler. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos,
não receberíamos juízo. Até aqui. Amém. Texto duro, difícil da gente falar amém no final aqui, mas naquela época era comum, antes da celebração da ceia do Senhor, a igreja organizar uma festa de confraternização, uma grande ceia de confraternização, onde as pessoas traziam de casa alimento, bebida, esperavam que todos chegassem, todos da igreja chegassem, para no momento de confraternização celebrarem juntos diante de uma mesa, comendo e bebendo juntos. Era para os membros daquela igreja organizarem uma reunião comunitária, uma refeição comunitária. E aí só depois dessa grande refeição é que era ministrada a ceia. Mas o que estava dando de errado? Alguém escreveu para o apóstolo Paulo falando que alguns irmãos chegavam cedo, traziam o alimento, traziam a bebida, mas comiam e bebiam tudo antes da igreja toda estar reunida. Quando a igreja chegava, quando todos chegavam para aquele momento de reunião, muitos não conseguiam comer nada, principalmente os mais humildes, que não tinham muito alimento para compartilhar naquele dia de festa, de confraternização. Muitos chegavam para participar dessa festa, dessa confraternização, não comiam nem bebiam nada. E quando chegavam nesse momento antes da ceia, alguns irmãos já se encontravam bêbados. É esse o quadro que a pessoa escreveu para o apóstolo Paulo, tá? A igreja de Corinto está nessa situação. Imagina, momentos antes da ceia, irmãos em Cristo, não eram pessoas não convertidas, bêbadas. Depois desse escândalo terrível de falta de irmandade, eles participavam, eles tinham coragem de participar da mesa do Senhor, da ceia. É por isso que Paulo se dirige a essa comunidade de uma forma tão dura, tão incisiva. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, ele é taxativo. Não é para comer a ceia do Senhor. Vocês não estão nem aí para esse momento de comunhão com Jesus, nem com seus irmãos. 21. Porque cada um come sua própria comida, sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Alguns aí se esquecem dos seus irmãos e se esquecem de Jesus também. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Precisa fazer isso justamente no dia da celebração da ceia do Senhor? Paulo começa a questionar. Que lhes direi? Vou elogiar uma igreja que está tendo esse comportamento? Ele fala, certamente que não. E ele insiste no 23. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Não tem desculpa para vocês estarem vivendo esse momento de celebração santo, sagrado, dessa forma equivocada. Tudo que eu aprendi com Jesus, eu ensinei para vocês. O que Paulo está dizendo? Não era para nada disso estar ocorrendo na igreja de Corinto. A correta instrução que Paulo recebeu do Senhor, ele passou para aquela igreja. Aí, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo expõe novamente todas as instruções que ele havia ensinado para a igreja, que são instruções práticas e universais, porque Paulo ensina para aquela igreja como viver esse momento santo e sagrado, passam instruções que valem para a vida da gente hoje, que valem para a igreja cristã em todo o tempo. E aí a primeira instrução, ou a primeira atitude que todo cristão, todo discípulo de Jesus, que passou pelo batismo com profissão de fé, qual a primeira aplicação prática que todo cristão deve ter antes de se aproximar da mesa do Senhor? Primeira instrução, primeira atitude, lembre-se do sacrifício. Lembre-se do sacrifício de Jesus. Versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia do Senhor, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, quando um discípulo de Jesus se encontra num momento desse, próximo de participar da ceia do Senhor, a primeira atitude prática que a gente tem que colocar diante do nosso coração, na nossa mente, é lembrarmos do sacrifício de Jesus,
da morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. O pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi dado por amor a nós, era para o nosso corpo estar naquela cruz. O sangue que foi derramado era para ser o nosso sangue derramado. A maioria de nós procura esquecer os detalhes da morte dos nossos queridos, mas Jesus insiste: não esqueçam da minha morte, não esqueçam do meu sacrifício, não esqueçam do que eu fiz. Aqui nós vemos o Todo-Poderoso falando com vasos de barro, com seus discípulos: não se esqueçam de mim. Ele insiste 2 vezes: não se esqueçam de mim. Por que é importante a gente lembrar da morte sacrificial de Jesus? Porque a morte de Cristo é o cerne de tudo, é o centro de tudo, é a razão da gente estar aqui. Só existe salvação, só existe novo nascimento, só existe justificação, só existe adoção, só existe cristianismo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, aleluia. Ele tomou o nosso lugar, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições. Ele foi o nosso substituto. Jesus quitou com Deus a dívida que nós jamais pagaríamos. No entanto, essa memória não é apenas uma lembrança fúnebre de um fato histórico, de forma alguma. Semana passada, Felipe pregou lembrando a gente que jamais encontraremos Jesus entre os mortos, amém? Jamais encontraremos Jesus entre os mortos. Temos comunhão real com um Cristo vivo que venceu a morte, aleluia. Aquele que tomou sua vida de volta ao 3º dia, ressuscitou. Então a ceia do Senhor é a festa da vitória da vida sobre a morte. Amém, amém. E é justamente por termos a certeza de que o nosso Redentor vive, é que nós sentamos na mesa de um Deus vivo, é que a nossa segunda atitude deve ser lembrar da promessa de Cristo. Nossa segunda aplicação prática, nossa segunda atitude diante da mesa do Senhor, diante da ceia do Senhor, é lembrarmos da sua promessa, lembrarmos da sua palavra. Versículo 26, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, aleluia. A celebração da ceia do Senhor deve sempre nos lembrar da volta de Cristo, meu irmão, aleluia. Esse é o grande e último advento que está prestes a acontecer na história da humanidade, é a volta de Jesus. Jesus não apenas morreu por nós, mas Ele ressuscitou por nós, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, e há de voltar para julgar vivos e mortos. Não voltará mais como o Cordeiro de Deus, voltará como o leão da tribo de Judá, aleluia, aleluia, aleluia. Ele prometeu que voltará, meu irmão. Irmãos, todas as profecias a respeito de Jesus se cumpriram. Servimos a um Deus vivo e a um Deus fiel. Amém? Então, se Jesus prometeu que voltará, tenha absoluta certeza. A nossa esperança é fincada nessa certeza. Nós servimos a um Deus vivo e a um Deus fiel. Se Jesus prometeu que voltará, meu irmão, com certeza Ele voltará. Então o culto da ceia do Senhor também é um momento escatológico de nos lembrarmos dessa promessa, de nos lembrarmos do porvir, de nos lembrarmos da volta de Cristo. Momento da gente renovar a nossa esperança na fidelidade do Senhor e juntos proclamarmos: Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém? Aqueles que amam ao Senhor, a volta de Cristo é um momento de alegria, momento de esperança, de paz. Então não se esqueça da promessa do Senhor Jesus. E a terceira atitude prática que a gente deve tomar sempre que a gente está diante da mesa do Senhor, que era uma falha crucial na igreja de Corinto: lembre-se de examinar a si mesmo. Lembre-se de examinar seu coração. Faça um autoexame. Espírito Santo, me ajuda a rever como que eu tenho vivido, como que eu tenho levado a minha vida. Senhor, eu tenho me lembrado do Senhor todos os dias. A gente não pode esquecer jamais, meu irmão, de examinar o nosso coração. Versículo 27, Paulo fala algo seríssimo. Portanto,
todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Paulo não diz que só depois que nos tornássemos perfeitos e dignos poderíamos participar da mesa do Senhor. Não é isso. Ele está ensinando que a gente deve participar desse momento sagrado, mas jamais de forma leviana. A ceia é para pecadores arrependidos e salvos pela graça de Jesus. Mas a gente não pode tratar a ceia de maneira leviana e pecaminosa. Não podemos nos aproximar desse momento sagrado como se estivéssemos indo para uma lanchonete fast food comer um hambúrguer. Isso aqui não é uma refeição normal. Um pregador antigo afirmava que é o momento em que o céu toca a terra. Aleluia, aleluia. Então, pecadores salvos pela graça precisam examinar o seu coração, a fim de participarem de forma apropriada da ceia do Senhor. Precisam discernir os pecados, reconhecê-los, se arrepender, decidir de forma radical e intencional romper os laços com o pecado. Senhor, até aqui eu vinha vivendo dessa maneira, eu não quero mais viver dessa forma. Participar desse momento de forma banal, de qualquer jeito, sem examinar o próprio coração, sem esse momento de contrição, de reconhecimento e confissão de pecados, Paulo está afirmando para uma igreja cristã que é risco de vida. A pessoa se coloca em risco de vida. Paulo deixa isso bem claro, igreja. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Ele está falando aqui, você será disciplinado pelo Senhor. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Uma forma singela de falar, e vários já morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Paulo está afirmando que algumas situações de doença, de morte física, no seio da igreja cristã de Corinto, era resultado do juízo de Deus sobre a vida de membros daquela comunidade cristã que estavam participando desse momento de forma leviana e pecaminosa. Paulo literalmente afirmou para aquela igreja que era crucial observar o coração, se aproximar diante desse momento, mas debaixo de contrição, de confissão. Se comermos e bebemos os elementos da ceia do Senhor de forma equivocada, a gente come e bebe disciplina de Deus para a nossa vida. É por isso, meus irmãos, que quando um membro não está em plena comunhão com a sua igreja, em função de alguma questão disciplinar, a primeira ação que o conselho toma é afastar a pessoa da comunhão com a mesa do Senhor. Não como castigo, mas como proteção, como cuidado de nós como irmãos em Cristo, para livrarmos essa pessoa de um juízo ainda mais severo sobre a vida dela. E aí eu lamento profundamente de saber de igrejas cristãs que facultam um momento sagrado desse para pessoas que não têm o menor discernimento do que está acontecendo, do que isso simboliza, do que isso significa. Não fazemos isso porque estamos castigando a pessoa, mas é justamente o contrário, é protegendo-a de um risco ainda maior. É por isso também que, ainda que você seja cristão, mas está vivendo de forma deliberada com o pecado, a ideia é: se examina, se divorcia do pecado, cessa esse relacionamento, tira isso da sua história, da sua vida. E aí então, o que Paulo fala? Aí então, coma do pão e beba do cálice. O mesmo cuidado a gente tem que ter como cristão de participar, de examinar o nosso coração. A ceia do Senhor também é uma refeição em família. Não falei da adoção, onde Deus Pai nos transforma em seus filhos, nos adota e nos regenera, nos transformando em seus filhos legítimos. Então esse momento também é um momento de festa familiar.
E é impossível um cristão verdadeiro se aproximar do Senhor, lembrar de Jesus e esquecer dos seus irmãos. Como viver esse momento de comunhão com Cristo, sem querer viver momentos de comunhão com os seus irmãos? Como que é possível alguém sentar na mesa do Senhor nutrindo ódio, ressentimento, raiva, fazendo voodoo gospel no seu coração contra outra pessoa? A gente não tem bonequinho para espetar, mas a gente pensa cada coisa terrível. E aí quer participar da mesa do Senhor como se nada tivesse acontecendo. O desejo no coração de Deus Pai é que todos os seus filhos participem desse momento de celebração. Isso que é importante você guardar. O desejo de Deus é que todos participem. Porque é o momento em que a gente faz isso em memória de quem? De Jesus, onde a gente lembra de Jesus, do seu amor, do seu sacrifício, da sua vitória, da sua promessa. Não é para ficar ninguém de fora. A instrução é: examine-se e participe. Por isso o pedido de Jesus, do Deus Todo-Poderoso: não se esqueçam de mim. Pela segunda vez ele fala: façam isso em memória de mim, que significa: não se esqueçam de mim. Irmãos, se deliberadamente não nos esforçamos para viver em comunhão uns com os outros, é porque nós esquecemos de Jesus. Se eu amo a célula, mas eu nunca lembro do meu amigo de oração, provavelmente eu já me esqueci de Jesus. Se não somos fiéis em nossos dízimos e ofertas, muito provavelmente a gente também não lembra mais de Cristo. É provável que a gente lembre mais de Mamon do que de Jesus. Se não lembramos direito nem de orar, nem de ler a palavra durante a semana, como lembramos de Jesus? Consegue perceber por que Jesus insiste? Façam isso em memória de mim, façam isso em memória de mim. Mas apesar de tudo, irmãos, o autoexame não deve ser encarado como um momento de autópsia triste, de lamento, de depressão, de forma alguma. A ceia do Senhor deve ser sempre um momento especial, de ação de graças, de alegria, e da gente alimentar a grande expectativa do porvir, onde nós veremos Jesus face a face. Aleluia, aleluia. Então Jesus cria esse momento também para isso, para nos lembrarmos que a cada ceia celebrada, estamos mais próximos de encontrarmos o nosso Senhor face a face. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, quando Jesus celebrou a ceia pela primeira vez, ele sabia que momentos depois ele passaria por uma experiência de grande sofrimento. Mas ainda assim, ele tomou o pão em suas mãos e deu graças. Vamos fazer isso, vamos dar graças ao Senhor, vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos. Deus querido, perdoe os nossos pecados, Pai. Quantas vezes nos esquecemos do Senhor, quantas vezes nos esquecemos do nosso próximo. Por favor, Pai, nos perdoe e prepara o nosso coração para nos sentarmos à sua mesa, Senhor. Queremos te dar graças, Senhor, queremos te agradecer pelo seu amor, pelo seu sacrifício, Senhor. Obrigado pela salvação, Senhor, aleluia, Senhor. Por sua promessa de que em breve voltará, Senhor. Então, Pai, lava-nos, purifica-nos, Senhor. Renova a nossa mente, Senhor. Enche a tua igreja com teu Espírito Santo, Senhor. E, Pai querido, nesse momento especial, toca no coração daqueles que ainda não assumiram um compromisso com o Senhor e com o seu reino. Abraça-os com o seu amor, envolva-os com a sua graça, Senhor. Remove todo o medo, Pai. A tua palavra diz que o teu amor cobre multidão de pecados, Senhor. Então cubra-nos nesse momento, Senhor. Repreende todo medo, toda apatia, toda indiferença, Senhor. E por favor, Senhor, mantenha a nossa mente e a nossa memória ligadas ao Senhor. Receba a nossa gratidão por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.